Me conta a história do Tiradentes. O que você quer saber do Tiradentes? Tem que ser específico. Explicar como que tudo começou, assim. Bom, Joaquim José da Silva Xavier, de alcunho Tiradentes. Ele era filho de Domingos da Silva Santos e de Antônia da Encarnação Xavier. Ele era o primogênito de 4 irmãos. Então, por ele ser o primogênito, ele ganhou do pai dele o título de alferes da Cavalaria Paga de Minas Gerais. Título hoje comparado a primeiro-tenente. E ele ainda tinha mais profissões. Ele era dentista, ele era mascate, era garimpeiro e alferes. Uma das cabeças pensantes do movimento da Inconfidência Mineira. Que nasceu em 1746, foi condenado à forca em 1789 e morreu em 1792. Beleza, agora eu quero perguntar o seguinte. Você mora aqui, eu queria saber como é que é aqui a cidade. É boa para morar? Como é que é? Aqui? Não, é uma cidade boa, uma cidade tranquila, mas por ser a única cidade que sobrevive do turismo, aí as condições de vida aqui é um pouquinho cara. A população tem que pagar o mesmo que os visitantes pagam, causando então, entendeu, um acréscimo financeiro bastante elevado na vida das pessoas que não têm grandes condições. Qual a igreja que você acha mais bonita aqui de ver? A Matriz Santo Antônio, pela importância dela, pela imponência dela, não pela quantidade de ouro que ela tem, entendeu? Mas de todas as igrejas da cidade histórica é que possui 4 estilos. Isso aí vai diferenciar ela entre as demais. Queria perguntar, já que a gente está aqui, eu queria saber qual é a comida mais típica que muitos clientes pedem aqui para comer no almoço. Aqui nas cidades históricas, a comida predominante é a comida típica mineira. Feijão tropeiro, o frango com quiabo, o frango corapunori, tutua mineira, entendeu? Esses são os pratos principais da cidade e os mais vendidos. E qual o doce que muita gente gosta também? Bom, o doce tradicional é o doce de leite com queijo. Esse é o doce de Minas. Mas cada cidade você vai trabalhar. Aqui, o doce de leite com queijo é o carro-chefe. Mas, por exemplo, aqui em Tiradentes tem o tradicional canudo, que é show de bola. De São João del Rei e o pé de moleque. Então, cada cidade vai ter o seu doce. Eu queria saber quais são os eventos que mais tem aqui nessa Tiradentes. Bom, os eventos fortes na cidade. No mês de janeiro você vai ter a mostra de cinema, que é super famosa. Depois nós temos a gastronomia, que é no mês agora de agosto. Tem o encontro de moto, que é da Harley Davidson, entendeu? E tem encontro de jazz, de teatro, vários outros eventos marcantes da cidade. O que mudou do início do fundamento da cidade para cá? Muita coisa, a começar pela população. No século XVIII reza a história que a cidade tinha aproximadamente 75 mil habitantes. Desses 75 mil habitantes, 70% deles seriam negros. Então nós tínhamos aproximadamente 45, 49 mil escravos aqui. Mas quando foi terminando o ouro, o pessoal desloca daqui para Goiás. Então vai uma grande leva com eles. Aí a cidade fica no anonimato. De 20 anos para cá ela se torna uma grande atração turística, porque um dos diretores da Rede Globo vem morar aqui em Tiradentes. No que ele vem morar aqui, aí Tiradentes aparece para o mundo. Mas isso de 20 anos para cá, porque até então a cidade estava no anonimato. Qual o dia que mais turistas vêm aqui para visitar? E o clima, assim, quando a pessoa vem é mais quente, mais frio? Não, isso depende, porque as pessoas vêm nas 4 estações do ano. Mas, por exemplo, o clima diferenciado forte mesmo vai ser a gastronomia. A gastronomia cai no inverno. Sim, então muito obrigado. Peraí, atualmente quantos habitantes tem aqui? 9.500 habitantes. Tiradentes. Nascido num sítio no distrito de Pombal, próximo ao arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, à época, território disputado entre as vilas de São João del Rei e São José do Rio das Mortes, nas Minas Gerais, Joaquim José da Silva Xavier era filho do rei Nói Domingos da Silva dos Santos, proprietário rural, e da brasileira Maria Antônia da Encarnação Xavier, tendo sido o quarto dos 7 filhos.
Em 1755, após o falecimento da mãe, segue junto a seu pai e irmãos para a sede da Vila de São José. 2 anos depois, já com 11 anos, morre seu pai. Com a morte prematura dos pais, logo sua família perde as propriedades por dívidas. Não fez estudos regulares e ficou sob a tutela de um padrinho que era cirurgião. Trabalhou como mascate e minerador. Tornou-se sócio de uma botica de assistência à pobreza na Ponte do Rosário, em Vila Rica, e se dedicou também às práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão de dentista, o que lhe valeu a alcunha Tiradentes, um tanto depreciativa. Não teve êxito em suas experiências no comércio. Com os conhecimentos que adquiriu no trabalho de mineração, tornou-se técnico em reconhecimento de terrenos e na exploração dos seus recursos. Começou a trabalhar para o governo no reconhecimento e levantamento do sertão brasileiro. Em 1780, alistou-se na tropa da capitania de Minas Gerais. Em 1781, foi nomeado comandante do destacamento dos Dragões na patrulha do Caminho Novo, estrada que servia como rota de escoamento da produção mineradora da Capitania Mineira ao Porto do Rio de Janeiro. Foi a partir desse período que Tiradentes começou a se aproximar de grupos que criticavam a exploração do Brasil pela metrópole. O que ficava evidente quando se confrontava o volume de riquezas tomadas pelos portugueses e a pobreza em que o povo permanecia. Insatisfeito por não conseguir promoção na carreira militar, tendo alcançando apenas o posto de alferes, patente inicial do oficialato à época, e por ter perdido a função de comandante da patrulha do Caminho Novo, pediu licença da cavalaria em 1787. Morou por volta de 1 ano na cidade carioca, período em que idealizou projetos de vulto, como a canalização dos rios Andaraí e Maracanã para a melhoria do abastecimento d'água no Rio de Janeiro. Porém, não obteve aprovação para a execução das obras. Esse desprezo fez com que aumentasse seu desejo de liberdade para a colônia. De volta às Minas Gerais, começou a pregar em Vila Rica e arredores a favor da independência daquela província. Líder da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier é uma das figuras históricas mais importantes do Brasil. Líder da Inconfidência Mineira, primeiro movimento de tentativa de libertação colonial do Brasil, Tiradentes teve papel fundamental na propagação das ideias revolucionárias junto à população, na tentativa de conseguir novos adeptos para a causa. O seu ativismo político inspirou muitas pessoas, mas acabou também sendo a causa da sua morte. Dia de Tiradentes, 21 de abril. Tiradentes foi o líder da Inconfidência Mineira, que nasceu no ano de 1746 na fazenda do Pombal, localizada entre a vila de São José, atual cidade de Tiradentes, e a cidade de São João del Rei, no interior de Minas Gerais. Criado na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, ele exerceu diversos trabalhos, entre os quais de minerador, mascate e tropeiro, além de ter se dedicado às práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão de dentista, trabalho que lhe valeu o apelido de Tiradentes. Ele também foi alferes, fazendo parte do Regimento Militar dos Dragões de Minas Gerais. Juntamente com diversos integrantes da aristocracia mineira, Tiradentes passou a integrar o movimento dos Inconfidentes Mineiros, que tinha como objetivo de conquistar a independência do Brasil, libertando o país dos abusos promovidos pela coroa portuguesa, especialmente em relação à derrama, cobrança forçada de impostos. Ele tinha grande facilidade para se comunicar, se organizar e liderar, características que contribuíram para que ele assumisse a liderança da Inconfidência Mineira. Como Tiradentes morreu? Tiradentes morreu enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Após a denúncia, o movimento foi descoberto e interrompido pelas tropas oficiais, resultando na prisão de dezenas de pessoas. Iniciou-se, então, a investigação e o processo dos acusados, sendo que as penas foram divulgadas em 1792. Vários dos inconfidentes foram condenados à morte, mas como a maioria era de famílias ricas e influentes, acabaram tendo as penas abrandadas, transformadas em degredo ou açoite na praça pública. Feriado de Tiradentes, patrono cívico do Brasil e das políticas militares. Ele também teve a data de sua morte, 20 de abril, transformada em feriado nacional. O feriado de Tiradentes é celebrado anualmente em todo o país. Com poucas influências econômicas e políticas, Tiradentes foi o único que teve a pena de morte mantida.
no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado, tendo posteriormente o seu corpo esquartejado. Seus membros foram espalhados em postes no caminho que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, enquanto a cabeça ficou exposta na cidade de Vila Rica. Vale ressaltar que Tiradentes foi o único a assumir a participação no movimento, sem denunciar os companheiros. A importância de Tiradentes na história do Brasil. A atuação dele como ativista político foi fundamental para outros movimentos de independência que surgiram no Brasil em anos posteriores. Inspirados neles, vários outros cidadãos de diferentes partes do país se revoltaram contra a exploração exercida por Portugal na tentativa de criar um governo republicano independente. A importância de Tiradentes para a história do Brasil também pode ser demonstrada com os títulos dados a ele. Além de homenagens prestadas em várias cidades, ele é considerado herói nacional, com seu nome constando no livro de aço do Panteão da Pátria e da Liberdade. Cidade histórica de São João del Rei, em Minas Gerais. São João del Rei é um município brasileiro da região do Campo das Vertentes, pertencente ao estado de Minas Gerais. É uma das maiores cidades setecentistas mineiras. A cidade foi fundada por bandeirantes paulistas. Considera-se Tomé Portes del Rei como seu fundador. Localizado na bacia do Rio Grande, tem seu relevo formado pelas serras do complexo da Serra da Mantiqueira. Dotada de uma vasta gama arquitetônica, na qual não se restringe apenas ao barroco, na região do centro histórico ainda é possível observar diversas linhas arquitetônicas. Nasceram em São João del Rei o presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves, o cardeal Dom Lucas Moreira Neves, Otto Lara Rezende, padre José Maria Xavier, compositor sacro, Francisca Paula de Jesus, a Santa Nhá Chica, que está em via de ser canonizada pelo Vaticano, dentre outros. Até a chegada dos bandeirantes, no século XVI, o sul de Minas era habitado pelos índios puris. A ocupação pelos europeus começou desde pelo menos 1701, quando Tomé Portes del Rei se estabeleceu na região. Com a descoberta de ouro, as terras são distribuídas visando a exploração do ouro de aluvião às margens do Ribeirão. Como outros arraiais mineradores, o povoado surge a partir de uma capela, neste caso, erguida em devoção a Nossa Senhora do Pilar, ao redor da qual vão se fixando bandeirantes e aventureiros, que chegam à região atraídos pelo ouro. As casas de taipa são edificadas e, aos poucos, novas capelas e moradias vão formando outros aglomerados urbanos. As rivalidades e a disputa pela posse geram conflitos permanentes que culminam na Guerra dos Emboabas. Eram chamados emboabas os que não haviam nascido na capitania de São Vicente e que, para os paulistas, não deviam receber terras na região das Minas. Assim, entre 1707 e 1709, paulistas revoltam-se contra os forasteiros, chamados por eles de emboabas, em sua maioria portugueses e indivíduos oriundos de outras capitanias da América Portuguesa, que, liderados pelo comerciante Manuel Nunes Viana, saem vitoriosos do movimento. Já bastante próspera, em 1713, a localidade elevada à vila recebe o nome de São João del Rei, em homenagem a Dom João V, rei de Portugal, e Tomé Portes del Rei. Desde os tempos de sua formação, desenvolve-se aí uma vasta produção mercantil e os gêneros alimentícios, movida a trabalho escravo e resultante tanto da atividade agrícola quanto da pecuária. Essas características vão possibilitar o contínuo crescimento da localidade, que não sofre grandes perdas com o declínio da atividade aurífera, verificando em toda a capitania das Minas Gerais a partir de 1750. Nessa época, a crise do sistema colonial agrava-se. A exploração do ouro entra em franca decadência. Porém, a coroa portuguesa continua a exigir pesados impostos da população. Essa situação conflitante faz crescer o nível de consciência dos setores intermediários da sociedade, levando padres, militares, estudantes, intelectuais e funcionários das principais vilas mineiras, como São João del Rei e Vila Rica, a conspirar contra a metrópole. Em poucos anos, o movimento conhecido como Inconfidência Mineira toma corpo e ganha adeptos em cada arraial e vila da capitania das Minas Gerais.
Devido à vocação comercial de São João del Rei, a sua feição colonial não é a mesma das demais vilas mineradoras da época. Já em princípios do século XIX, ela se mostra amadurecida comercialmente. Em 1838, a vila de São João del Rei torna-se cidade. Nessa época, possuía cerca de 1.600 casas distribuídas em 24 ruas e 10 praças. São João del Rei continua a crescer comercialmente e industrialmente, sendo cogitada até para ser a capital mineira. São João del Rei é conhecida também por ser uma cidade universitária devido à presença da UFSJ, do IPTAM e IEF, sudeste de Minas Gerais, além do grande número de repúblicas estudantis espalhadas pela cidade. Descrição do patrimônio histórico da cidade de São João del Rei. Seguindo pela rua, chegará logo na bela Catedral Basílica Matriz de Nossa Senhora do Pilar. Como o guia nos ensinou, sempre que houver um cordeiro na fachada da igreja ou no altar-mor, esta será a matriz da cidade mineira em questão. A Basílica do Pilar se destaca pela sua suntuosa decoração interna, que, em linhas gerais, ficou a salvo das renovações neoclássicas que afetaram principalmente a fachada, preservando suas feições originais, que transitam do barroco joanino ao rococó. A Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, também conhecida como Matriz de Nossa Senhora do Pilar, é a sede da Diocese de São João del Rei. É também um grande representante da arte colonial brasileira, contendo rica decoração em talha dourada, pinturas e estatuária, sendo tombada pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPRAM. A história da Basílica está intimamente ligada à história da cidade, que se inicia em princípios do século XVIII, quando foi levantada entre 1703 e 1704 uma capela de taipa coberta de palha no alto do Morro da Forca, dedicada à Virgem do Pilar. Em torno desta capela, a primeira do povoado, formou-se um arraial. Em 1709, esta capela foi incendiada durante a Guerra dos Emboabas. Poucos anos mais tarde, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, fundada em 1711 e reservada aos homens brancos mais abastados da povoação, desejou erguer novo templo para substituir a capela primitiva que fora destruída. Mais tarde, no início do século XIX, diante do crescimento da vila e do aumento do número de devotos, a Irmandade resolveu realizar uma grande reforma para a ampliação do templo, que já tinha o estatuto de matriz. Em 1954, a imagem de Nossa Senhora do Pilar foi solenemente coroada com autorização do Papa Pio VII, que a proclamou padroeira da cidade e do município de São João del Rei. Escolhemos a igreja da Nossa Senhora do Pilar, pois é um monumento muito marcante na história de São João del Rei. Sua beleza também é extremamente exuberante. História da cidade histórica de Tiradentes de Minas Gerais. O ouro descoberto por João Siqueira Afonso, em 1702, no local denominado Ponta do Morro, atraiu um grande número de pessoas que, interessadas na exploração, ergueram uma capela e formaram um arraial que ficou conhecido como Santo Antônio da Ponta do Morro. Tiradentes foi uma das cidades que mais teve ouro de superfície no Brasil. Graças a esta abundância, o arraial se desenvolveu, sendo elevado em 1718 à categoria de Vila de São José del Rei, ganhando a configuração arquitetônica que permanece até hoje. A decadência do metal não impede a coroa portuguesa de lançar a derrama, exigindo o pagamento compulsório de impostos atrasados do quinto do ouro. Esta atitude opressora da metrópole faz crescer um sentimento revolucionário, que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Em 6 de dezembro de 1889, com a valorização da figura do alferes, o governo republicano decide trocar o nome da cidade para Tiradentes, homenageando o filho ilustre, nascido em 1746, na fazenda do Pombal, à margem direita do Rio das Mortes, e em 1938, não só a cidade, mas todo seu entorno paisagístico é tombado pelo IPHAN. E hoje Tiradentes se orgulha de sua vocação turística, sendo considerada um dos polos turísticos mais importantes do Brasil.
Tiradentes é uma importante cidade de Minas Gerais que possui muita história em seus casarões antigos e suas ruelas de pedras com várias atrações. Foi fundada por volta de 1702, quando os paulistas descobriram ouro nas encostas da Serra de São José. Durante todo o século XVIII, a cidade, que era chamada na época de Vila de São José, viveu de exploração de ouro, sendo um dos mais importantes centros produtores de Minas Gerais. Mesmo após tanto tempo, a cidade ainda possui excelentes exemplares da arquitetura civil do século XVIII. A partir de 1889, a cidade passou a se chamar Tiradentes, em homenagem ao herói da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Hoje, a maior fonte de renda da cidade é o turismo, tendo em vista que o conjunto arquitetônico colonial da cidade está muito bem preservado, quase inalterado. Descrição do patrimônio histórico da cidade de Tiradentes. Matriz de Santo Antônio. A Matriz de Santo Antônio é um dos mais belos templos de Minas Gerais e a segunda igreja mais rica em ouro do país. O interior da igreja é surpreendente, com ricos detalhes em ouro e belíssimas pinturas. No lado de fora, há um relógio de sol que já se tornou símbolo da cidade. A Matriz de Santo Antônio se localiza na Rua da Câmara. Escolhemos a Matriz de Santo Antônio porque é um monumento muito rico, tanto em beleza quanto em história, na cidade de Tiradentes. Cidades com que fazem limites: Barbacena, Carrancas, Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Ibertioga, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Piedade do Rio Grande, Santa Cruz de Minas, Ritápolis, Prados e Tiradentes. São João se localiza a mais ou menos 150 quilômetros da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Fundada em 6 de março de 1838, São João del Rei é um município pertencente ao estado de Minas Gerais, que conta com uma área de 1.464,3 km². O ponto mais alto do município é o Morro do Chapéu, que se localiza no distrito de Emboabas, a 1.338 metros de altitude, contendo uma densidade demográfica de 57,6 habitantes por quilômetro quadrado. Seu clima predominante é o subtropical úmido, e sua temperatura média anual é de 19,2 graus centígrados. Seu IDH, segundo o IBGE, é de 0,758. Seu gentílico original é São Joanense. Vegetação. São João del Rei possui uma diversidade ecológica grandiosa, com uma biodiversidade representativa de alguns ecossistemas importantes do bioma Mata Atlântica e Cerrado. No seu relevo, formado pelas serras do Complexo da Mantiqueira, observa-se uma vegetação de cerrado com a presença de campos limpos nas partes mais altas. Economia. Agricultura. São João del Rei se destaca em termos de produção agrícola, tendo em vista a enorme área do município. Para dar suporte ao produtor rural, foi fundada em 2003, no campus Setam da Universidade Federal de São João del Rei, a Fazenda Experimental Risoleta Neves, da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Indústria. A cidade possui importantes empresas nas áreas de têxteis, metalúrgica, alimentícia, entre outras, sendo então um dos principais polos industriais do campo das vertentes. A sede do município se localiza num grande vale, entre a Serra de São José e a Serra do Lenheiro. Segundo o IBGE, seu PIB é de aproximadamente R$ 1.180.442 e sua renda per capita é de aproximadamente R$ 3.830,12. Comércio. O comércio é um dos grandes geradores de emprego e renda, pois se consolidou como um dos atrativos que fazem de São João del Rei uma cidade polo. A cidade possui grande variedade de lojas de vários setores. Índice pluviométrico. 12 milímetros é a precipitação do mês de agosto, que é o mês mais seco. Com uma média de 302 milímetros, o mês de dezembro é o mês de mais precipitação. Localizada no estado de Minas Gerais, a 190 quilômetros da capital, o município conta com uma população de pouco mais de 7.000 habitantes.
Fundada em 19 de janeiro de 1718, Tiradentes conta com uma área de aproximadamente 83,209 mil km² e também com aproximadamente 84,15 habitantes por quilômetro quadrado. Localizada no estado de Minas Gerais, a 190 quilômetros da capital, o município conta com uma população de pouco mais de 7 mil habitantes. Seu IDH é aproximado de 0,773, fazendo limite com os municípios de Prados, Barroso, Dores de Campos, São João del Rei, Santa Cruz de Minas e Coronel Xavier Chaves. O município conta com uma vegetação natural bastante diversificada. Com o relevo montanhoso e o clima tropical de altitude, a cidade também conta com aproximadamente 927 metros de altitude. O município tem um PIB anual de R$ 64.548,63 e uma renda per capita de R$ 9.410,79. Floresta excepcional semidecidual é a vegetação dominante, mas nas proximidades são encontradas florestas mistas, com ocorrência de araucária. Ao norte e ao leste predominam os cerrados, Cerrado Estricto Sensu, Campo Cerrado e Cerradão. A partir de 1.250 metros de altitude, no maciço matarenítico, predominam os campos rupestres. Índice pluviométrico, 1.650 milímetros anual. Pilar, palavra com origem no latim pila, que significa pilar ou fonte. Invocação aragonesa da Virgem Maria que, segundo a tradição, teria aparecido ao apóstolo Santiago sobre um pilar de mármore às margens do rio Ebro. Nome muito comum em Espanha. Carmo significa pomar bem cultivado, jardim fértil, vinha de Deus. O mesmo que Carmela, variante feminina de Carmelo, que tem origem no hebraico Carmel. Foi originada a partir de uma cidade montanhosa de mesmo nome, localizada em Judá, que atualmente é chamada de Jabel Curmul. Normalmente é empregada de forma composta, como por exemplo Maria do Carmo. Antônio significa valioso, de valor inestimável, digno de apreço. Nome de origem latina Antônios, que por sua vez origina-se do grego Antônios. Francisco significa francês livre ou aquele que vem da França. O nome Francisco tem origem no latim Franciscus, que veio do germânico franc, que quer dizer franco, mais o sufixo isque, que denota nacionalidade. Rosário é um nome de origem religiosa a partir do título espanhol da Virgem Maria, Nuestra Senhora del Rosário, em português, Nossa Senhora do Rosário. O rosário é uma devoção de 150 ave-marias formada por 15 dezenas iniciadas por um Pai Nosso. O nome, inicialmente, era dado às crianças nascidas no dia do rosário, e tanto na Espanha quanto na Itália é adotado para ambos os sexos. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Da 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 da. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Da 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 da. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Smoke weed every day.